O apóstolo Paulo era um pregador itinerante, um missionário que viajava pelas diversas cidades, pelas diversas terras, pregando o evangelho e fundando igrejas, criando comunidades cristãs no primeiro século da nossa era, logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que Paulo podia manter contato com essas igrejas que ele fundava, que ele estabelecia? As comunicações eram difíceis, somente cartas. Não havia qualquer outro meio de comunicação. E o apóstolo Paulo escrevia cartas para essas igrejas. Mas nas cartas para essas igrejas, ele precisava animá-los. E ele, em todas elas, dizia como ele intercedia por cada uma delas, orando continuamente. Aos Efésios, nós vemos lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 16, Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo estava continuamente lembrando dos Efésios, do povo de Éfeso, nas suas orações. E se você olhar no capítulo 1, dos versos 15 até o verso 21, a gente vê quais eram as coisas que Paulo pedia, em quais itens Paulo intercedia para aquele povo de Éfeso. Ele queria que eles tivessem sabedoria e discernimento espiritual, iluminação na verdade, esperança na vida eterna, certeza da herança dos santos e a atuação do Espírito Santo. Paulo estava longe, mas as suas orações podiam estar continuamente com os Efésios. A oração intercessória não tem limitação física, não tem limitação temporal. Ela é feita instantaneamente e ela atua longe. Você não tem que estar perto para auxiliar as pessoas através da oração intercessória. Aos crentes de Filipe, Paulo também orou. E a oração de Paulo aos filipenses está na carta aos filipenses, no capítulo 1, dos versos 3 a 11. Mas no verso 4 diz assim: fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por vós com alegria. Igualmente aos Efésios, Paulo fazia sempre oração para os filipenses, constantemente. O que ele queria que acontecesse com os filipenses? Qual era o objeto das suas orações intercessórias? Qual era o foco das suas orações intercessórias? Que eles cooperassem no Evangelho, que eles tivessem um aperfeiçoamento espiritual. Veja no verso 6 do capítulo 1. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Nós damos testemunho, podemos até trazer pessoas a Cristo, e aí nos esquecemos dela? Não, irmão, nós devemos orar continuamente para o aperfeiçoamento espiritual, assim como Paulo fazia. Mas ainda Paulo queria que eles tivessem amor, conhecimento, discernimento, que eles fossem inculpáveis e sinceros, e que eles apresentassem os frutos da justiça. Veja lá no Filipenses 1, verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo orava pelos seus irmãos. Paulo orava por aqueles a quem ele tinha testemunhado. Orava por aqueles a quem ele tinha pregado, para que eles fossem aperfeiçoados, para que eles não perdessem a esperança na vida eterna. Assim, igualmente nós, irmãos, devemos orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos da igreja, orar pelos nossos irmãos da nossa classe da escola sabatina, orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela esposa, pelo marido, para que eles cresçam em amor, para que eles não percam a esperança da vida eterna, para que eles sejam inculpáveis e sinceros. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e assim como Paulo, possamos ter muitas orações intercessórias. E que essas orações intercessórias sejam, como Paulo disse, para nossa alegria
devemos nos alegrar, irmãos, em poder interceder através da oração pelos nossos irmãos. Saber que o Senhor atende às orações intercessórias. E dessa forma, então, irmãos, nós podemos estar continuamente ligados com os nossos irmãos. Continuamente ligados através da oração intercessória.